Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e tem uma questão envolvendo o Sérgio Moro, uma tentativa ali, um planejamento para sequestrar o atual senador, que foi ministro do governo Bolsonaro, que tem preocupado bolsonaristas, porque vocês devem ter ouvido falar já de que assim, não, planejar golpe, alguma coisa não é crime. Pois é, só que tem uma turma aí que foi condenada pelo planejamento lá do crime contra o Sérgio Moro, e isso tem deixado os bolsonaristas preocupados aí, estão realmente desesperados. Eu vou trazer detalhes sobre isso. E outro ponto, né? É que a situação envolvendo o Bolsonaro é muito pior, como vai explicar o ministro do STF, do que aquela em que condenou agora esses criminosos que planejaram aí um crime contra Sérgio Moro. E falarei também aqui do aumento do ICMS, que vai fazer o preço da gasolina e do diesel subir nas bombas, e isso tem um impacto, claro, na vida de todos nós. E daqui a pouco vem o Banco Central com conversinha fiada de aumentar os juros. Essa novela é antiga, vamos trazer reflexões sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir e gostar do vídeo, manda um joinha pra cima, mas vai que você é fã do Bolsonaro, ou vai que você é fã do aumento no ICMS dos combustíveis, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, tem um caso na justiça aí que abre margem para facilitar e muito a condenação de todos os envolvidos na trama golpista de 2022. Diz uma matéria que a condenação de 8 integrantes do PCC pela Justiça Federal do Paraná preocupa o grupo político de Bolsonaro. Os criminosos foram sentenciados até 14 anos de prisão na última terça. E qual foi o crime? Por planejarem sequestrar o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que contrariou os interesses da facção durante o governo do ex-presidente, é o que vai dizer a matéria. Mas em vez de comemorar a decisão judicial, aliados de Bolsonaro receberam notícia de orelha em pé. Isso porque o caso do PCC guarda semelhança com uma outra investigação que mira justamente Jair Bolsonaro e militares do Palácio do Planalto, o suposto plano para executar Lula e Alexandre de Moraes. O inquérito é relatado pelo próprio Moraes no STF. Um dos argumentos de Bolsonaro é que o mero planejamento de um crime sem que ele tenha sido colocado em prática não caracteriza crime. Só que a decisão da 9ª Vara Federal em Curitiba contraria a tese sustentada pelo ex-presidente, já que ao condenar os integrantes do PCC, a juíza responsável pelo processo entendeu que o plano para sequestrar Moro configurou existência de organização criminosa e tentativa de extorsão mediante sequestro. Aliados de Bolsonaro temem que a sentença seja usada por ministros do STF para lastrear eventual condenação de investigados na trama contra Lula e Moraes. E aqui a matéria esqueceu, mas eu lembro, o Alckmin. Então eles queriam sequestrar e assassinar o presidente, na ocasião eleito, ainda não empossado, o vice-presidente, e o Moraes, que na ocasião era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na sentença que mirou o PCC, a juíza Sandra Regina Soares escreveu: o conjunto probatório constante nos autos demonstra, de forma inequívoca, que a organização criminosa mantinha uma estrutura logística na cidade de Curitiba, sustentada pelo aluguel de imóveis utilizados como base de apoio, para viabilizar o planejamento e a execução do crime. Já em relação ao inquérito que mira Bolsonaro e militares, o ministro Gilmar Mendes, do STF, avaliou em entrevista à coluna que as coisas foram muito além de atos puramente preparatórios. Disse o magistrado: a investigação é bastante consistente. Acha documentos impressos em impressoras do Palácio do Planalto, comunicações entre essas pessoas, envolvimento dessas pessoas, e todos tinham cargos públicos. Então, vejam, realmente, pessoal, assim, independente se você gosta do Bolsonaro ou não, né, são elementos muito mais graves do que os que levaram à condenação de até 14 anos daqueles que planejavam sequestrar o Sérgio Moro, que eram bandidos, digamos assim, que estavam por aí, né? Cada um com a sua vida e tal. No caso do Bolsonaro, todos com cargo público. Era presidente, era ministro, secretário, o que agrava ainda mais a situação. Abre aspas aqui para o Gilmar Mendes, continuou dizendo: nós vemos atos muito mais concretos.
quando se trata, por exemplo, de falar do assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do ministro supremo. Quando há dinheiro entregue para kids pretos, como dizem aqui que o Braga Neto entregou em caixa, sacola de vinho. Se isso ocorreu de fato, se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem presas ou eliminadas, se houve documentos e atos, nós temos bastante concretude nessas medidas. O relatório da PF é analisado pela PGR, que decidirá contra quais dos investigados apresentará ou não denúncia ao STF. Então, olha, pode botar a barba de molho aí, Bolsonaro e outros, né? Não adianta vir com conversinha de perseguição e não sei mais o que, porque a situação é gravíssima. E se condenaram esses aqui a 14 anos de cadeia, imagina, como eu disse, quem tinha cargo público, quem entregou dinheiro em sacola, quem estava ali monitorando, como tem aí conversas, o fulano tá em tal lugar, o outro vai sair, não sei. Então, realmente, é mais grave. O que se espera, então, é uma condenação ainda maior do que os 14 anos dessa turma aqui do PCC. Vamos falar um pouco aqui de economia. Vai dizer aqui uma matéria que os combustíveis à base de petróleo devem subir a partir de sábado, dia 1º de fevereiro, em razão da alta do ICMS. O aumento do ICMS cobrado sobre diesel e gasolina valerá para todos os estados do Brasil e chega em momento de pressão sobre a política de preço da Petrobras, que não reajusta a mesmos valores cobrados em suas refinarias. A matéria, ela dá a entender de que o aumento é bacana porque o preço... Eu não vou nem ler porque isso aqui me irrita profundamente. Porque o preço está defasado, já que o barril de petróleo, não sei o quê. Que conversa fiada é essa? É só você olhar aqui, dar um Google aí, lucro distribuído. Vou fazer aqui agora, ao vivo. Lucro da Petrobras é distribuído entre os acionistas. Aqui a matéria aqui vai dizer que, vamos pegar aqui, Petrobras alcança segundo maior lucro líquido de sua história. Tá aqui, vamos pegar novembro de 24, Petrobras lucra 32,6 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024. Então tá aqui, é só bilhões e bilhões sendo distribuídos. E quer vir com conversa fiada de que o preço está defasado por causa de quê? Ah, mas é porque o preço do barril subiu lá fora, porque o dólar subiu. E daí? A gente tira o petróleo aqui. Só que, é o que eu tenho falado aqui sempre, pessoal. Olha, o Brasil cansa. O Michel Temer colocou lá a tal da PPI, atrelando o preço do petróleo cobrado na bomba ao preço do barril lá fora e também ao dólar. Aí o Lula fez a campanha, falou, temos que abrasileirar o preço do combustível. Ok, palmas para promessa. Mas quando assumiu, aí tirou a tal da PPI. Só que aqui a matéria vai dizer que, de alguma forma, continuam com essa tentativa não, com essa prática de reajustar o preço na bomba de acordo com o preço de quê? Do dólar e do barril lá fora. Ele tá falando aqui que tem não sei quantos meses que não repassa. Então nós somos idiotas? Todo mundo que me assiste aqui sabe que de umas semanas para cá o preço do combustível subiu na bomba. Subiu sim. E não é porque o dono do posto quis, não, porque fica difícil combinar, né? O Brasil inteiro, agora os donos de postos vão combinar de reajustar e de subir o preço. Não! Porque tá tendo repasse. E aí, alguém pode falar, mas você quer que a Petrobras dê prejuízo? De forma alguma. Ela tem que dar lucro, importante para remunerar os acionistas, a União, que é acionista também da Petrobras. Agora, lucro abusivo? De onde sai essa montanha de dinheiro? Do meu bolso, do seu bolso. Então não adianta na campanha falar em abrasileirar os preços combustíveis e depois você acabar, cara, que eu derrubo aqui tudo, você acabar se rendendo e mudando um detalhezinho. Fala, não, porque se fosse antes com o Temer, o combustível ia estar 10 centavos mais caro. Ah, beleza, nossa, estamos pagando 10 centavos mais barato. Mas tinha que ser bem mais barato. Tem condições para isso. Eu acho que tinha que ser o quê? Cobrar o preço do combustível de acordo com... Opa, qual que é o custo de extração dele aqui no Brasil? Pouco importa o dólar, pouco importa lá fora. Quanto custa para tirar o petróleo daqui? Então, vamos colocar aqui, o custo, depreciação, um monte de coisa, o lucro, e cobra do povo. Agora que a matéria vai dizer que com esse aumento vai acontecer o quê? Aí você aumenta frete, você
pressiona os preços de um modo geral. Inclusive aqui vai dizer que em 2024 boa parte da inflação foi por conta do aumento no preço do combustível. E aí quando você aumenta a inflação, o que acontece? O Banco Central só tem uma receita: vamos aumentar a taxa de juros. Como se o país estivesse bombando, crescendo 10%, igual a China já cresceu, igual o Brasil já cresceu. Aí não, estamos crescendo aqui 3%, o pessoal acha que está aquecido demais. Aí tem que aumentar o juro para desaquecer um pouco a economia e derrubar a inflação. O Brasil cansa, tem hora, mas não é o Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo. O que cansa é o apetite de muitos por bilhões de lucro que pressiona o governo, que acaba cedendo. Então era hora de bater de frente, mas não, peraí, não vamos. O mercado vai ficar triste, a ação vai cair. Cai num dia, no outro sobe. Caiu aqui, daqui a pouco tem gente querendo comprar. Então é lamentável esse aumento aqui já prometido no preço dos combustíveis. E a situação, pessoal, olha, o primeiro que o momento é terrível. Saiu pesquisa aí, aprovação do governo em queda, e agora anunciam aqui aumento no combustível. Olha, tomara que o governo volte atrás, pense em alguma alternativa e não cometa mais esse erro que vai prejudicar ainda mais a popularidade do atual governo. E agora, e cá entre nós também, eu venho aqui e critico agora que eu criticava lá atrás. Agora, bolsonarista em rede social vim querer criticar aumento do combustível, sendo que no governo Bolsonaro bateu lá R$7, então ele tem que ter coerência. Eles passavam pano lá e a maioria do que votou no Lula criticava lá. Aí agora eu vou criticar, porque eu sou contra aumento, porque não existe justificativa. Se estivesse dando prejuízo, tudo bem. Tá dando lucro bilionário e enchendo o bolso de meia dúzia de acionista e punindo o povo que trabalha e o povo que produz. Gente, espalhe o vídeo. Aqui não tem passação de pano, aqui não tem puxa-saquismo, aqui tem colocar o dedo na ferida. Doa em quem doer. Então é importante que compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.